hoje uma história do profeta Elias. Você já ouviu falar do profeta Elias? O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento como também no Novo. A história de Elias tem um papel muito ativo na Bíblia. Hoje eu vou fazer um breve resumo de quem foi Elias, e depois eu quero ler a parte que eu mais amo da história dele. Antes, quero pedir para você ir lá curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. O profeta Elias viveu no século IX antes de Cristo, durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino Norte. Lembrando que lá na sua época o povo de Israel tinha se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não fala nada sobre a vida pessoal, familiar do profeta Elias. A gente sabe só que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. Então, o ministério do profeta Elias, ele está registrado nos livros de 1ª e 2ª Reis. O seu ministério, ele começa, tem muita introdução, não fala o início, como foi, e também ele termina com uma história da sua ascensão aos céus. Elias, ele profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado a sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido aquela separação do reino depois da morte de Salomão. O rei Onri, alguns falam Onri, ele procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. O seu filho Acabe se casou com Jezabel e era filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. Esse casal, ele introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Mas no meio dessa turbulência toda, de idolatria, de paganismo, Elias foi chamado para servir como um porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Então fica um parêntese aqui, que eu gostaria que você se lembrasse que você é povo do Senhor. Amém? O ministério de Elias, ele pode ser organizado em 6 importantes episódios. O aviso acerca da seca, que era iminente, e o seu isolamento. A luta lá no Monte Carmelo, onde ele enfrentou os profetas de Baal. A fuga para Horebe. O episódio que
profecia acerca de Acasias e a sua ascensão ao céu. Eu quero ler aqui para você. E eu espero que esse vídeo, além de edificar a tua vida, fazendo você pensar exatamente que a vida desse profeta é contada até hoje, a vida e as coisas que esse profeta realizou, que ele fez em nome do Senhor Jesus, é contada até hoje. Eu quero fazer você pensar que a sua história deve ser uma história digna de ser contada. As coisas que você faz hoje, para a honra e glória do Senhor, deve ser coisas que glorificam a Deus, para que as pessoas futuramente possam se lembrar de você, contando uma história escrita por Deus, uma história que foi escrita por Deus e teve o seu cumprimento conforme a vontade de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você é a noiva de Cristo. Então viva uma história digna de ser contada. Viva a história que o Senhor escreveu para você. Amém. Eu vou ler aqui para você os primeiros capítulos de 2º Reis. Lá em 1º Reis, a gente consegue ler e encontrar, né? A gente encontra muitas outras histórias, inclusive todas essas que eu citei agora. A história de Elias no Monte Horebe, aonde ele se escondeu numa caverna, lembra? Já ouviu essa história? Um pouquinho antes tem a história de Elias e os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Tem Elias e a viúva de Sarepta. Enfim, a gente pode perceber aqui que a história de Elias foi uma história marcada pelo poder de Deus, por aquilo que Deus fez através dele. Então que a gente seja assim também, né? Que a gente busque viver aqui nessa terra uma vida que agrade o coração de Deus, que exalte a presença de Deus em nós. Amém? Então, 2º livro de Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei,
que vos mandou, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Elias e os 3 capitães. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles dos primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Será acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Olha só como a palavra, ela tem poder. Eu tenho falado muito isso aqui, sobre a maneira como nós falamos. Tudo que a gente fala, queridos, as suas palavras têm poder. As suas palavras, elas ligam o
os fatos aqui na terra com os fatos lá do céu. As coisas espirituais, elas dão início mediante uma ordem que é dada no mundo físico. Nós somos responsáveis por isso. Então, cuidado com as suas palavras. Fale coisas que edifiquem. Gere vida com as suas palavras. Não diga que você é fraco, não diga que você tem medo, mas declare a vitória sobre seus anseios, sobre seus medos, sobre a sua fraqueza. Declare a vitória mesmo que no início você não veja, mas declare a poder nas palavras. Amém? Agora essa é a parte que eu mais amo da história de Elias. Elias, ele tinha uma pessoa que andava com ele e já estava, planejado por Deus desse moço ser o sucessor. E é esse o subtítulo aqui do capítulo 2. Eu tô falando de Eliseu. Eliseu andava com Elias e ele presenciou tudo que Elias fez, mediante a ordem de Deus, mediante a permissão de Deus e a direção de Deus. Então, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias do céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque, por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Que coisa linda! O que me chama a atenção aqui, além do fato de imaginar essa cena de carros de fogo, cavaleiros, e Elias ser levado aos céus, o que me chama a atenção é o fato de Eliseu pedir a Elias que aquela unção, a unção que estava sobre Elias, que viesse para ele em porção dobrada. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus, mas pedimos interessados nas nossas necessidades apenas. A sabedoria de Eliseu aqui, sabendo que ele seria o sucessor de Elias, admirando a vida de Elias como ele admirava, sabendo e vendo tudo que Deus já havia realizado na vida dele, na vida de Elias e dele também. Ele desejou a unção de Deus sobre a vida dele, para que ele continuasse aquele ministério maravilhoso. Peça ao Senhor que derrame sobre a tua vida a unção dele, para que você realize coisas que o Senhor deseja realizar. Você não foi chamado para ser apenas mais um na multidão. Não, você foi chamado para ser instrumento do Senhor por onde você passar. Nós temos as nossas necessidades, sim. Temos os nossos desejos, as nossas vontades, e tá tudo bem, desde que esses desejos, essas vontades, sejam coisas que não vão ferir a santidade do Senhor na nossa vida. O Senhor nos permite ter, nos permite usufruir e nos permite pedir. Nós podemos pedir sem problemas, mas qual tem sido a motivação daquilo que nós temos pedido? Simplesmente por uma satisfação pessoal, ou porque nós queremos exaltar o nome do Senhor em todo o tempo? Hoje eu vou deixar você pensando nisso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa história. E eu oro a Deus para que abençoe a tua vida com muita unção, para você falar muito do amor de Deus e viver esse amor por onde você passar. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Olá, tudo bem com você? Eu trouxe hoje uma história do profeta Elias. Você já ouviu falar do profeta Elias? O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento como também no Novo. A história de Elias tem um papel muito ativo na Bíblia.
viveu no século 9 antes de Cristo, durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino Norte. Lembrando que lá na sua época, o povo de Israel tinha se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não fala nada sobre a vida pessoal, familiar do profeta Elias. A gente sabe só que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. Então, o ministério do profeta Elias, ele está registrado nos livros de 1ª e 2ª Reis. O seu ministério, ele começa, não tem muita introdução, não fala o início, como foi, e também ele termina com uma história da sua ascensão aos céus. Elias, ele profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado a sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido aquela separação do reino depois da morte de Salomão. O rei Omri, alguns falam Onri, ele procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. O seu filho Acabe se casou com Jezabel e era filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. Esse casal, ele introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Mas no meio dessa turbulência toda de idolatria, de paganismo, Elias foi chamado para servir como um porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Então fica um parêntese aqui, que eu gostaria que você se lembrasse que você é povo do Senhor. Amém? O ministério de Elias, ele pode ser organizado em 6 importantes episódios. O aviso acerca da seca, que era iminente, e o seu isolamento. A luta lá no Monte Carmelo, onde ele enfrentou os profetas de Baal. A fuga para Horebe. O episódio que envolveu Nabote. A profecia acerca de Acasias e a sua ascensão ao céu. Eu quero ler aqui para você, e eu espero que esse vídeo, além de edificar a tua vida, fazendo você pensar exatamente que a vida desse profeta é contada até hoje, a vida e as coisas que esse profeta realizou, que ele fez em nome do Senhor Jesus, é contada até hoje. Eu quero fazer você pensar que a sua história deve ser uma história digna de ser contada. As coisas que você
você faz hoje, para a honra e glória do Senhor, deve ser coisas que glorificam a Deus, para que as pessoas futuramente possam se lembrar de você, contando uma história escrita por Deus, uma história que foi escrita por Deus e teve o seu cumprimento conforme a vontade de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você é a noiva de Cristo. Então viva uma história digna de ser contada. Viva a história que o Senhor escreveu para você. Amém. Eu vou ler aqui para você os primeiros capítulos de 2 Reis. Lá em 1 Reis, a gente consegue ler e encontrar, né? A gente encontra muitas outras histórias, inclusive todas essas que eu citei agora. A história de Elias no Monte Horebe, aonde ele se escondeu numa caverna, lembra? Já ouviu essa história? Um pouquinho antes tem a história de Elias e os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Tem Elias e a viúva de Sarepta. Enfim, a gente pode perceber aqui que a história de Elias foi uma história marcada pelo poder de Deus, por aquilo que Deus fez através dele. Então que a gente seja assim também, né? Que a gente busque viver aqui nessa terra uma vida que agrade o coração de Deus, que exalte a presença de Deus em nós. Amém? Então, segundo livro de Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ir desconsultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há? Por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei, que vos mandou. E disse-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Elias e os 3 capitães. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50
Mas este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles dos primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Olha só como a palavra, ela tem poder. Eu tenho falado muito isso aqui, sobre a maneira como nós falamos. Tudo que a gente fala, queridos, as suas palavras têm poder. As suas palavras, elas ligam os fatos aqui na terra com os fatos lá do céu. As coisas espirituais, elas dão início mediante uma ordem que é dada no mundo físico. Nós somos responsáveis por isso. Então, cuidado com as suas palavras. Fale coisas que edifiquem. Gere vida com as suas palavras. Não diga que você é fraco, não diga que você tem medo, mas declare a vitória sobre seus anseios, sobre seus medos, sobre a sua fraqueza. Declare a vitória mesmo que no início você não veja, mas declare a poder nas palavras. Amém? Agora essa é a parte que eu mais amo da história de Elias. Elias, ele
ser o sucessor. E é esse o subtítulo aqui do capítulo 2. Eu tô falando de Eliseu. Eliseu andava com Elias e ele presenciou tudo que Elias fez, né? Mediante a ordem de Deus, mediante a permissão de Deus e a direção de Deus. Então, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias do céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque, por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Eliseu lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Que coisa linda! O que me chama a atenção aqui, além do fato de imaginar essa cena de carros de fogo, cavaleiros, e Elias ser levado aos céus, o que me chama a atenção é o fato de Eliseu pedir a Elias que aquela unção, a unção que estava sobre
interessados nas nossas necessidades apenas. A sabedoria de Eliseu aqui, sabendo que ele seria o sucessor de Elias, admirando a vida de Elias como ele admirava, sabendo e vendo tudo que Deus já havia realizado na vida dele, na vida de Elias e dele também. Ele desejou a unção de Deus sobre a vida dele, para que ele continuasse aquele ministério maravilhoso. Peça ao Senhor que derrame sobre a tua vida a unção dele, para que você realize coisas que o Senhor deseja realizar. Você não foi chamado para ser apenas mais um na multidão. Não, você foi chamado para ser instrumento do Senhor por onde você passar. Nós temos as nossas necessidades, sim. Temos os nossos desejos, as nossas vontades, e tá tudo bem, desde que esses desejos, essas vontades, sejam coisas que não vão ferir a santidade do Senhor na nossa vida. O Senhor nos permite ter, nos permite usufruir e nos permite pedir. Nós podemos pedir sem problemas, mas qual tem sido a motivação daquilo que nós temos pedido? Simplesmente por uma satisfação pessoal, ou porque nós queremos exaltar o nome do Senhor em todo o tempo? Hoje eu vou deixar você pensando nisso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa história. E eu oro a Deus para que abençoe a tua vida com muita unção, para você falar muito do amor de Deus e viver esse amor por onde você passar. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.